Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Os irmãos, por favor, abram suas Bíblias comigo no livro de Esdras, onde nós vamos ler no capítulo 4, do primeiro verso ao verso 5. Depois vamos ler no capítulo 5, igualmente no primeiro verso ao verso 5. E depois vamos ler no 6º capítulo, versos 13 a 15. Então vamos ler 3 trechos do livro de Esdras, a começar pelo 4º capítulo, primeiro verso ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Quando os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Agora capítulo 5, primeiro verso, diz assim: Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Tendo recebido o decreto de Dario, e agora estamos no capítulo 6, verso de número 13, tendo recebido o decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Semana passada eu compartilhei com os irmãos um pouco, e na verdade muito pouco, da história, da experiência do grande evangelista Dwight L. Moody, que nasceu numa família muito pobre, que aos 18 anos trabalhava como sapateiro, converteu-se ao Senhor e um dia, ouvindo o grande pregador da época, John Knox, ouviu a seguinte frase: o mundo ainda está esperando para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa que se consagre inteiramente a Ele. E ao final dessa mensagem, Moody se levantou e disse: eu quero ser essa pessoa. E Moody tornou-se um grande pregador, a ponto de semanalmente 10 a 20 mil pessoas afluírem para o auditório onde ele pregava para ouvirem a sua mensagem.
Um de seus biógrafos diz que algo em torno de 100 milhões de pessoas ouviram ou leram pelo menos um sermão de Moody. E esta semana eu soube que existem números, contas e estatísticas que dizem que Moody teria levado a Cristo cerca de 1 milhão de pessoas. Homem de Deus, com uma vida inteiramente consagrada a Deus. Uma das frases que um dia Moody disse, e que se tornou das minhas preferidas, é que Deus não despede ninguém de mãos vazias, exceto se a pessoa estiver vindo muito cheia de si mesma. Foi um homem consagrado, que influenciou sua geração, continua influenciando o mundo até hoje. E pensando na sua vida, na sua biografia, foi inevitável que eu me perguntasse, por que será que Moody quis ser essa pessoa que Deus usaria? E aí me veio ao coração uma pergunta ainda mais importante. Por que hoje eu ou você devemos nos oferecer para sermos essa pessoa que Deus poderá usar para mudar a história da nossa geração? Por que eu e você devemos nos consagrar inteiramente a Deus? Por que eu e você devemos abraçar aquilo que Deus tem para nós? E por que eu e você devemos dedicar a nossa vida ao Senhor? E aí eu pensei que nós poderíamos falar sobre a ordem de Deus, sobre o mandamento de Deus, sobre o desejo de Deus e sobre como Deus quer que nós façamos isso diante dele. Depois pensei que nós poderíamos falar sobre a necessidade do mundo, de como o mundo precisa que se levantem pessoas cheias do Espírito de Deus, consagradas inteiramente ao Senhor, para fazer a diferença no mundo que vai muito mal, em vários aspectos. Mas lendo o livro de Esdras e meditando sobre esse livro tão impressionante e maravilhoso, me veio ao coração o desejo de falar sobre os benefícios de uma vida inteiramente consagrada ao Senhor. Porque eu tenho descoberto que quando eu me consagro a Deus, é claro que eu estou atendendo um chamado, um mandamento de Deus. É claro que eu estou respondendo a uma necessidade do mundo em que eu vivo. Mas eu não posso negar que o maior beneficiário dessa decisão sou eu mesmo. O maior beneficiário, quando alguém se consagra inteiramente ao Senhor, é a própria pessoa. Quando você se consagra inteiramente a Deus, você atende o chamado de Deus, você é bênção no mundo em que você vive, mas o maior beneficiário é você mesmo. E o livro de Esdras nos fala um pouco sobre isso. Esse livro é maravilhoso porque ele fala de um momento muito especial na história de Judá e Jerusalém, quando do retorno do exílio na Babilônia. O Império Babilônico já havia sucumbido e um novo império dominava a região, o Império Persa. Seu primeiro imperador, Ciro, não só destituiu a Babilônia do poder, como libertou todos os povos que a Babilônia tinha feito escravos. Inclusive o povo de Israel, Judá e Jerusalém, que pôde voltar para a sua terra. Acontece que quando esse povo chegou de volta na sua terra, encontrou uma terra desolada. E havia 4 desafios diante do povo nesse momento. O primeiro desafio, reconstruir a vida. O segundo desafio, reconstruir o altar. E na sequência do altar, o templo. E depois de reconstruído o altar e o templo, a reconstrução da cidade. E finalmente, a reconstrução da própria identidade espiritual desse povo. Porque esse povo precisava voltar a ser povo de Deus. Restaurar a vida, restaurar o altar, o culto, a adoração, o templo. Restaurar a cidade que estava em ruínas, mas acima de tudo, restaurar a identidade espiritual. A subsistência desse povo como povo do Senhor, propriedade exclusiva. Um povo separado por Deus, para falar de Deus
para revelar Deus, para levar Deus num mundo que estava carente de Deus. E o livro de Esdras trata então de todos esses passos, de como o povo deu esses passos na direção de sua reconstrução. E esses textos que nós lemos contam de como o povo trabalhou na reconstrução do templo. E nós aprendemos com esses textos que a reconstrução do templo não foi fácil. Porque quando a gente decide fazer algo na presença de Deus, as dificuldades sempre aparecem. E apareceu na vida do povo de Israel o inimigo, a oposição, o obstáculo. De repente, os povos vizinhos, sabendo que Israel estava começando a reconstruir o seu templo, ficaram preocupados e decidiram não permitir isso. Eles diziam que se Israel voltasse a ser o que era, então todos eles estariam em maus lençóis, porque todos já tinham visto do que Israel era capaz. O fato é que, quando os povos vizinhos, inimigos de Israel, decidiram que não iriam permitir que Israel reconstruísse o seu templo, a primeira coisa que eles fizeram foi se oferecerem para ajudar Israel. O que é muito curioso. Eles tinham a clara intenção de prejudicar, mas apresentaram-se para ajudar. Como quando aquele seu colega de trabalho diz, eu ajudo você. E ele parece tão solícito, tão gentil, mas no coração dele há um desejo oculto de boicotar o seu trabalho e prejudicar você. Ou aquela pessoa que aparece no momento da sua crise conjugal, e ela quer ajudar, quer conversar com você, quer conversar com seu cônjuge. E ela parece tão gentil, tão interessada, mas há um desejo oculto no coração dela, prejudicar você. Um profissional que quer ajudar você numa situação, oferece os trabalhos, as atividades que ele é capaz de desenvolver, mas no coração dele há um desejo de prejudicar você e de se beneficiar da sua situação. Nós vemos isso todos os dias. Gente que aparentemente quer ajudar, mas tem no coração um motivo oculto, o desejo de prejudicar. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregava pelas cidades, chegou em determinada região, uma menina começou a segui-lo. Ela era conhecida como uma adivinha na região. E ela seguia Paulo enquanto Paulo pregava e dizia para as pessoas assim, ouçam o que esse homem tem para dizer, porque esse homem é um homem de Deus. Era o que a menina dizia. Ouçam o que esse homem tem para dizer, porque esse homem é um homem de Deus. E por onde Paulo passava, ela ia atrás dizendo isso. Ouçam o que esse homem tem para dizer, porque esse homem é um homem de Deus. De repente, Paulo olha para ela e diz assim, sai, espírito imundo. E a menina é liberta na hora, estava endemoniada. Aparentemente queria ajudar. Mas a intenção era outra. Paulo vem, prega e passa. Depois que ele for, as pessoas não vão lembrar dele, vão lembrar da menina que dizia, ouçam o que ele tem para dizer. E Paulo percebeu que era uma ajuda nascida no mais profundo do inferno. E esse tipo de ajuda a gente não quer. Foi o que Zorobabel e Jesus entenderam. Essa ajuda nós não queremos. Não é problema de vocês a reconstrução do nosso templo. Deixem que a gente constrói. E aí o povo inimigo saiu tão injuriado que decidiu adotar uma estratégia mais intensa e incisiva. Desanimar os construtores e subornar pessoas envolvidas na construção para que a obra não fosse levada adiante. E o texto diz que eles fizeram isso do reinado de Ciro até o reinado de Dario. Passou Ciro, passou seu filho Cambises, que depois reinou em seu lugar, passou Dario, nós estamos falando de 18 anos de intervalo. Um povo inimigo fazendo todos os esforços para impedir o povo de Deus de fazer o que precisava ser feito. A gente nunca sabe quanto tempo uma luta se levantará contra a nossa vida, para que nós não cheguemos naquele lugar onde Deus quer que nós cheguemos. E houve um momento em que o povo de fato desanimou. 18 anos de insistências, de levante, de obstáculos. Houve um momento em que o povo desanimou e parou a construção. Mas foi nesse momento que Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias, cujos livros nós conhecemos, eles estão na nossa Bíblia.
para que pregassem ao povo e renovassem o ânimo do povo. E o ânimo do povo foi renovado e a obra recomeçou. Mas foi a obra recomeçar, apareceu outro problema. As pessoas dizem que desgraça pouco é bobagem. Outro problema. Agora não eram mais os povos vizinhos, inimigos que estavam tentando prejudicar. Agora Tatenai, representante do Império Persa, governante da região, implicou com a obra. Quem deu autorização para vocês fazerem isso? O povo explicou, foi Ciro. Ciro, quando nos libertou, nos permitiu reconstruir a nossa vida, o nosso tempo e a nossa cidade. Tatenai disse, não, ele não deve ter feito isso não. Eu preciso conversar com o imperador. E o imperador já não era mais Ciro, o imperador era Dario. Ciro já tinha passado, Cambises, seu filho, já tinha passado, e agora Dario estava no poder. E você sabe como são as coisas quando as pessoas mudam. Tinha um juiz lá julgando a sua causa, ele era tão compreensivo, estava cuidando tão bem de tudo, de repente não é mais ele, é outro. E aí você pensa, meu Deus, e agora? Era um médico cuidando da sua família, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. Mas agora ele mudou, é outro. E agora? Isso aconteceu lá no Egito. Levantou-se um faraó que não conheceu José. E aí nós sabemos o pesadelo que virou a vida do povo. E se Dario não chancelasse aquela obra? E se Dario implicasse também com a obra? E se Dario ordenasse a sua paralisação? E o povo ali trabalhando, e Tatenai mandou uma carta para Dario perguntando sobre a obra e questionando sobre a legitimidade dessa obra. Eu fico imaginando a ansiedade de Israel. E se Dario não permitir mais? Porque Dario não tinha nenhuma obrigação de permitir que o povo reconstruísse a vida só porque Dario lá atrás tinha feito isso. Ou Ciro lá atrás tinha feito isso. Ocorre que quando o questionamento de Tatenai chegou nas mãos de Dario, Dario fez algo surpreendente. Lendo a carta de Tatenai, Dario disse, eu preciso saber exatamente o que Ciro fez, o que ele falou e o que ele queria. E foi então buscar os registros. Pegou lá o livro de atas do conselho e leu a decisão do Ciro. E descobriu algo muito interessante. Que na decisão de Ciro não estava só a ordem para que Israel voltasse para casa e reconstruísse o seu templo e a sua cidade. Na decisão de Ciro, estava escrito que a Pérsia pagaria essa conta. E aí o Dario escreve uma carta para o Tatenai, que está implicando com a obra, e diz assim, Tatenai, não só esse povo tem autorização para reconstruir a sua cidade e o seu templo, como a Pérsia vai pagar essa conta. Então não deixa faltar nada para eles, o que eles precisarem você paga. E o Tatenai, que queria fechar a obra, agora é o banco financiador da obra. Porque quando Deus está à frente de algo, Deus está à frente de algo. E aí o povo terminou a construção do seu templo no mês de Adar, como nós lemos no texto. E eu queria conversar com você sobre esses benefícios da vida consagrada. Porque o primeiro benefício que a gente encontra aqui é a consciência de propósito. Quando a nossa vida é consagrada a Deus, nós somos tomados por uma consciência de propósito. Vamos ajudar vocês a reconstruir o templo. Não, não vão. Porque isso Deus pediu para nós. Essa missão é nossa. E o que Deus pediu de nós, nós não vamos delegar para ninguém. O que Deus quer da nossa vida, nós vamos oferecer ao nosso Deus. Não vamos permitir que outros façam aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, porque nós temos essa missão. Consciência de propósito. A certeza do que Deus quer de nós, para onde devemos ir e o que devemos fazer. Só numa vida consagrada a gente descobre isso. Só numa vida consagrada a gente entende que a nossa vida não está à mercê do acaso. Que nós não estamos entregues à nossa própria sorte, que a minha vida não está nas minhas mãos, de modo que se eu não estiver atento a cada detalhe, perder alguma coisa no processo, vacilar, me distrair, consequências terríveis podem se impor sobre mim e eu nunca mais vou recuperar o passo. Quando eu penso que a minha vida está entregue ao acaso e eu estou à mercê de mim mesmo, a ansiedade toma conta do meu coração, o amanhã se torna um perigo. O futuro é uma ameaça.
A cama é feita de espinho. As pessoas se tornam inimigas. Qualquer um que me prejudica se torna inimigo mortal. Eu começo a ter dificuldade de perdoar, de amar, de estender a mão. Me ressinto de tudo e de todos. Trabalho exaustivamente por um reconhecimento que nunca vem. Me magoo com facilidade, me decepciono com facilidade, me desiludo com facilidade. Porque afinal de contas a vida está à mercê do acaso. E cada pedra no caminho pode ser uma rocha que me impeça de seguir em frente. Não tem paz. A angústia toma conta. O trabalho vira fuga e não privilégio. A rotina é cansativa, mas não satisfaz e não realiza. A esperança morre. E não são poucas as pessoas que vivem esse drama. Perderam a sua humanidade. São como bichos condicionados, animais adestrados, cumprindo programas pré-estabelecidos, sem saber para que as suas vidas servem. Porque o que distingue uma pessoa de um animal é a sua capacidade de transcender o dia a dia, o aqui e agora, e saber que a sua vida tem sentido nesse mundo. O Eclesiastes diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. O mesmo Eclesiastes diz que se a eternidade não for considerada no nosso coração, não há diferença nenhuma entre nós e os animais. Como morre um, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Tem duas ilustrações que eu uso no meu livro Sabedoria para Viver e Ser Feliz. A primeira é do belíssimo livro Alice no País das Maravilhas. O coelho branco, vestido como gente, que anda com um relógio e que diz que está sempre atrasado. Você lê o livro e não sabe para que ele está atrasado. Mas ele está sempre atrasado. E a segunda figura é da música da roqueira baiana Pitty, cujo título é Rato na Roda. E ela fala da vida como se fosse a vida de um rato colocado numa roda, numa gaiola para correr. Ele corre. Ele corre. Ele corre bastante. Mas não chega em lugar nenhum. A vida humana destituída de propósito é como a vida animal. Ainda que a gente se vista bonitinho. Porque até os animais hoje em dia podem ser vestidos bonitinho. Para romper essa imposição de uma vida corrida, estressante, pesada, mas sem sentido, sem realização, sem paz, somente a consagração a Deus. Porque o relacionamento com Deus vai encher o nosso coração de uma percepção de propósito. Eu não estou aqui por acaso. Eu não vim de lugar nenhum para ir para lugar nenhum. Eu fui escolhido por Deus, chamado por Deus, criado por Deus, preparado por Deus, separado por Deus. Deus entrou na minha vida, Ele tem um plano para mim. O plano dele é o melhor para a minha vida. E eu sei que Ele me aguarda. E um dia eu estarei com Ele para sempre. A minha vida aqui hoje não é uma sucessão de acasos. Deus está no controle e todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu ponho a cabeça no travesseiro e durmo, porque embora o meu dia não tenha sido como eu gostaria que ele fosse, eu sei que amanhã será um novo dia onde Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso ou peço, por causa do seu poder que opera em mim. Por isso os salmistas dizem, eu me deito e logo pego no sono. Porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Aleluia por isso, irmãos. Há um Deus no céu e Ele está no controle da nossa vida. E Ele nos ama e Ele tem planos lindos para nós. Eu é que sei, diz o Senhor, Jeremias 29:11. Os planos que tenho para vocês são planos de paz, não de mal, para que vocês tenham esperança e futuro. Nós não somos animais cumprindo protocolos pré-estabelecidos. Nós somos filhos do Deus vivo e verdadeiro. Podemos brilhar nesse mundo e fazer diferença na nossa geração. O coração se enche de paz, de ânimo, de uma nova alegria. Mas só na vida consagrada, irmãos. Quem não se consagra ao Senhor não conhece propósito. Quem não se consagra ao Senhor não tem o coração aplacado. Quem não se consagra ao Senhor corre, corre, corre e não chega a lugar nenhum. Quem não se consagra ao Senhor não dorme direito. Fica pensando naquilo que não deu certo no dia e que provavelmente vai continuar não dando certo amanhã. Só numa vida consagrada a gente descansa no fato de que as nossas vidas estão seguras no amor do Pai.
e todas as coisas cooperam. Segundo benefício da vida consagrada, ânimo na luta. Porque lutas são essencialmente desanimadoras. 18 anos o povo persegue o povo de Israel para não deixar o templo ser construído. Depois, quando finalmente os profetas se levantam e animam o povo, Tatenai vem implicar com a obra. As lutas fazem parte. E às vezes cansam. Lutas cansam. A gente cansa de lutar. Às vezes cansa enquanto luta. Às vezes cansa depois que a luta termina. Eu costumo comparar algumas questões da nossa vida emocional com a nossa vida física. Então, por exemplo, você homem que está aqui, eu vou falar das experiências masculinas. Você homem que está aqui deve se lembrar das vezes, espero que tenham sido poucas, em que você brigou na rua com outro menino. Espero que as irmãs nunca tenham feito isso, por isso eu estou falando com os homens. Já trocou soco com alguém, irmão? Eu briguei poucas vezes na vida. Perto do Natim, então, foi nada. Briguei 3 vezes. Nas 3 eu apanhei feio. Aí decidi ser pastor e não brigar com mais ninguém. Interessante ver uma briga. Não que seja bom. Mas você percebe que as pessoas numa briga estão ali para matar ou morrer. Se uma partiu para cima da outra, só vai parar quando a outra tiver sem sinal vital. Estava no Shopping Eldorado uma vez, de repente saiu uma briga entre 2 homens. E eles se estapeavam de forma violenta. E vários foram chegando e tentando separar, de repente eu olhei e tinha 5 seguranças do shopping segurando um homem. E ele não era tão forte, não. Eu acho que ele estava endemoniado no caso, né? Mas ele fazia tanta força. E ele queria tanto continuar brigando contra o sujeito que precisava 5 pessoas para segurá-lo. Quando a gente briga é assim. Vai para cima, apanha, bate. Mas aí a hora que a briga acaba, chega a turma do deixa disso, você vai para casa, aí que os efeitos da confusão aparecem. E aí você levanta uma camiseta, tá tudo ralado. Põe a mão na boca, sente que um dente está mole. Vai no médico, trincou uma costela. Perna roxa, pé machucado, uma unha quebrou, parte dela está na boca do outro. Agora já estou exagerando, né? E aí você deita e fala, meu Deus, que dor. Dor que você não sentia enquanto brigava. Mas que agora que a briga passou, você sente. E se alguém te chamar para chutar uma bola, você não vai. Porque está acabado. Na vida emocional é a mesma coisa. Enquanto você está lá na luta, a mãe lutando com a enfermidade de um filho, ou com o distanciamento dele em relação a Deus, vícios, quem sabe, ela vai atrás, ela ora, ela busca, ela clama, ela pede, ela abraça o filho, ela conversa com ele, ela se doa. Casal que está tentando recuperar o casamento, busca ajuda, trabalha, conversa, se entrega, se doa, quer mesmo a restauração. O homem que está numa crise, ele vai e luta e se esforça, ele quer sair da crise. De repente as coisas entram no eixo. E aí a pessoa desmorona. E quando era para ela desfrutar da vitória que teve, aí ela cai. E quem é que a levanta? Porque o pior cansaço é aquele que vem quando a luta já passou. Quem é que levanta? Eu não sei se você está cansado porque está lutando, ou porque saiu de uma luta tão grande que acabou consumindo todas as suas forças. O que eu sei é que o nosso Deus pode reanimar o seu coração. Porque quando as circunstâncias já não podem mais animar, e quando aquilo que a gente traz com a gente já não pode mais animar, Deus nos anima com o seu milagre, com a sua graça, com o seu toque poderoso na nossa vida. O Espírito Santo pode nos animar, irmãos. Você pode sair daqui reanimado hoje, em nome de Jesus. Uma ação do Espírito Santo na sua vida. Consagre-se. Quando a gente se consagra, Deus nos toma no colo. E tem a sua palavra. Porque o ânimo que Deus dá para o povo é através dos profetas. E os profetas falam a palavra de Deus. A palavra de Deus é ânimo para quem está lutando ou para quem está caído. Mas só numa vida consagrada, a palavra de Deus faz parte daquilo que me anima.
Porque quando a vida não é consagrada, o ânimo acaba dependendo das pessoas com quem eu convivo e nem sempre o que elas fazem me anima de fato. E aí eu estou passando por uma luta e recebo um conselho que, meu Deus, só me prejudicou nessa luta. E aí vou buscar ajuda de alguém que me vira as costas. E quando eu pensei que ia me animar, fico mais desanimado. Por isso eu gosto do Salmo 1. O Salmo 1 fala da capacidade que a palavra de Deus tem de superar todo conselho humano. E sobretudo o conselho dos ímpios. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é consagração. O Salmo continua: este homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo que ele fizer prosperará. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha, diz o Salmo. Por isso os ímpios não permanecerão na congregação dos justos, nem os pecadores na presença e na assembleia dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Isso é a palavra de Deus, agindo na nossa vida, restaurando o nosso vigor. A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Só na vida consagrada a gente come da palavra de Deus. E ainda tem as orações. Porque eu não sei se você já experimentou isso na sua vida, eu já experimentei na minha. Há angústias que quanto mais a gente pensa no problema, mais crescem. Até a hora que a gente decide se ajoelhar na presença do Pai e derramar o coração em oração. E o coração vai se esvaziando de tudo aquilo que é ruim. E o Senhor vai enchendo o coração de tudo aquilo que vem dele. E a gente se ajoelha em pedaços, aos cacos, e se levanta inteiro, em nome de Jesus. Ânimo na luta. E para terminar, além de consciência de propósito e ânimo na luta, uma vida consagrada reserva experiências de milagre. Porque quem faz a obra é Deus. Você se consagra ao Senhor e Ele faz. Tatenai pode implicar com a obra o quanto ele quiser. O Senhor é que está à frente da obra. Tatenai não sabe, mas ele vai acabar pagando essa conta. Quando Deus está à frente, Deus está à frente. E Ele providencia, e Ele supre. E aquilo que parece impossível, Deus faz. Numa vida consagrada, você experimenta milagres. Milagres foram feitos por Deus na vida de Moody. Milagres foram feitos por Deus na vida de George Miller. George Miller um dia decidiu consagrar-se inteiramente ao Senhor. Ele fez uma oração de entrega da sua vida inteiramente a Deus. Um dia uma pessoa fez uma entrevista com ele e perguntou: qual é o segredo de George Miller? George Miller respondeu: o segredo de George Miller é que um dia George Miller morreu para George Miller e decidiu viver inteiramente para Deus. George Miller montou um orfanato na Inglaterra, numa época de peste, de guerras, de mortes. Atendeu milhares e milhares de crianças. Ele tem um diário de oração, onde ele conta mais de 2.000 situações em que ele orou por não ter nenhum recurso, nenhuma saída, nenhuma alternativa, e Deus respondeu miraculosamente. Uma das situações mais famosas foi quando o orfanato não tinha nenhum alimento para dar para as crianças. Nenhum alimento. George Miller reuniu todas as crianças no refeitório e orou com elas, agradecendo a Deus pelo alimento. Terminou a oração, alguém veio chamá-lo dizendo que tinha uma pessoa no portão do orfanato pedindo para atender. Ele foi até o portão, a pessoa disse: eu estou com um caminhão de entrega para um supermercado, quebrou meu caminhão, os produtos são perecíveis, eu não vou chegar, nós vamos perder a carga, seu orfanato não quer ficar com tudo? Tinha leite, tinha queijo, tinha pães, e as crianças fizeram uma baita refeição. Um dia a rainha da Inglaterra foi visitar o orfanato de George Miller. Ela viu tudo aquilo, estava impressionada com ele, chamou George Miller e disse: me diga, senhor, quais são as suas necessidades, que o reino vai atendê-las. George Miller era alto, esguio, elegante, muito educado e muito culto. Ele abaixou a cabeça e disse: eu não estou autorizado a falar das minhas necessidades com ninguém,
a não ser com o Deus dos céus e da terra. Nunca faltou nada no orfanato de George Miller. Porque quando nós nos consagramos inteiramente ao Senhor, o Senhor faz milagres na nossa vida. Semana retrasada, eu e Cristiane colocamos na nossa devocional um pedido a Deus. Com essa mudança toda na nossa vida, a nossa renda sofreu uma pequena queda e nós teríamos uma falta mensal para manutenção daquilo que faz parte da nossa vida, os nossos compromissos. Então, passadas as férias e toda essa movimentação, nós sentamos para pedir direção de Deus. O Senhor vai nos suprir ou nós vamos fazer cortes e nos adequar à nova realidade tranquilamente, porque sabemos que a direção de Deus sempre é o melhor para nós. Passamos uma semana orando, em função daquele valor que ia faltar na administração do nosso orçamento. Virou a semana, colocamos diante do altar do Senhor a questão. Estávamos em casa um dia e eu no meu coração dizia para Deus: Senhor, eu prefiro cortar alguma coisa porque eu não queria ver a Cristiane trabalhando loucamente outra vez, porque ela tem me acompanhado nas viagens, tem sido uma bênção a gente trabalhar junto no reino, ela tem me ajudado tanto, eu não quero mais que ela trabalhe tanto, mas o Senhor é quem sabe. Estávamos sentados em casa, tocou o celular dela. Era uma instituição de ensino de Londrina, convidando-a. Ela foi contratada essa semana para trabalhar 12 horas semanais e vai ganhar exatamente o valor que estava faltando. Isso é milagre de Deus na nossa vida. Eu não tenho dúvida. Não é uma coisa tão grandiosa. É um detalhe. Eu sei que tem pessoas aqui passando por lutas muito mais significativas. E se esse valor não viesse, nós também não íamos passar necessidade, não ia passar fome. E bem que eu estava precisando passar fome, viu? Bem que eu estava. Mas o Senhor nos falou ali que a gente pode continuar confiando nele e se consagrando inteiramente a ele, porque ele vai continuar cuidando de nós, como ele sempre cuidou. Amém, irmãos? É um benefício da vida consagrada. Você confia e o Senhor faz o resto. Você entrega, vai servir a Deus e deixa Deus cuidar de você. Tatenai pode mandar carta para quem ele quiser, ele vai acabar pagando essa conta. Porque Deus está no controle. Feche seus olhos por um instante, nós vamos orar. Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez nós estamos diante de Ti porque a Tua palavra tem sido nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor e mais do que tudo nessa vida nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir os passos. E que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.